Maravilha, meus irmãos. Nós que ficamos aqui vamos também, como as crianças, meditar na palavra do Senhor. Há pouco nós vimos que o nosso Senhor Jesus foi ao assunto aos céus. E Ele foi para lá para preparar morada para nós. Nós cremos isso. Mas ainda assim a gente fica triste, não é verdade? Existem situações nas nossas vidas que nos deixam tristes, situações nas nossas vidas que nos trazem sentimentos. E a partir disso nós vamos nos perguntar: o quanto nós somos controlados pelas nossas emoções? Você já se perguntou sobre isso? O quanto as nossas emoções têm o poder de nos controlar? Se pararmos para fazer uma breve reflexão, nós vamos perceber que nós somos muito influenciados pelas nossas emoções. Nós somos muito influenciados, as nossas decisões, aquilo que nós escolhemos, são muito influenciados pelas nossas emoções. Talvez na semana passada você olhou lá 10 graus e ficou extremamente feliz. Falou, tá um friozinho gostoso aqui. Talvez se você andar de moto igual eu, a sua reação foi de outra forma. Tava frio, gente. Talvez você escute uma notícia e essa notícia te deixe muito feliz. Mas outra pessoa escutando a mesma notícia fica extremamente triste. Nós vimos isso nas eleições passadas, não é verdade? A grande questão é que nós somos influenciados pelas nossas decisões. E diante disso nós precisamos refletir o que nós temos almejado. O que os nossos olhos precisam ver para que a gente fique feliz? O que os nossos ouvidos precisam escutar para que a gente tenha paz? O que as nossas mãos precisam apalpar para que a gente tenha segurança? Pois bem, eu convido você para abrir a sua Bíblia na Epístola de João, primeira Epístola de João. Nós leremos do primeiro versículo até o versículo de número 10, a fim de tentarmos responder algumas dessas perguntas. Primeira Epístola de João, no primeiro capítulo, do versículo 1 até o versículo de número 10. Palavra do Senhor. O que era desde o princípio, e o que temos ouvido, e o que temos visto, com os nossos próprios olhos, e o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Pai Santo, nós estamos diante da Tua palavra. E nós viemos aqui por isso, para conhecer mais do Senhor. Pedimos para que o Senhor fale aos nossos corações, abra as nossas mentes, para que consigamos entender aquilo que o Senhor deixou registrado através do apóstolo João. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Meus irmãos, a epístola de João, ela foi, provavelmente, de acordo com a tradição, escrita por volta do ano 85, 95 depois de Cristo. E uma curiosidade interessante é que se nós fizermos um panorama geral da epístola, João constantemente está nos chamando de filhinhos. Constantemente João fala, meus filhinhos, 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 constantemente. E isso mostra
a emoção paternal. Isso mostra o grau de cuidado, o grau de zelo que João tinha com aquelas pessoas que ele estava endereçando a carta. E que legal isso, mas o que isso tem a ver conosco? A maioria daqui são pais, mães, e constantemente, ao olharmos para os nossos filhos, nós queremos privá-los de certas coisas que não são agradáveis. Isso não é verdade? Por vezes nós queremos privar os nossos filhos dos perigos do mundo. A gente fala, filho, não faça isso. Por vezes nós queremos que os nossos filhos tenham melhores oportunidades das quais nós tivemos. Por vezes nós queremos que os nossos filhos caminhem para lugares que a gente sabe que é bom. E deixe e evite lugares que a gente sabe que é ruim. Não é verdade? Pois bem, João está fazendo a mesma coisa. Ele escreve essa carta com o propósito de nos alertar, de nos aconselhar, de nos exortar e de mostrar que, olha, vão chegar falsos mestres na igreja. Vão chegar falsos ensinos na igreja. E vocês precisam estar maduros na fé. Então João nos convoca a olhar para o retrovisor. Como assim, Anderson? Aquilo que temos ouvido, aquilo que temos visto, aquilo que as nossas mãos apalparam. Ele está falando, olha, olhem para Cristo. Estejam firmes em Cristo, porque vai chegar falsos mestres, irão chegar falsas doutrinas, e nós precisamos estar firmados na verdade absoluta que é Jesus Cristo. João, ele quer nos levar para perto do Senhor. João, ele quer nos levar para junto da gloriosa presença do Senhor. E eu te convido para meditar nisso. Nós vamos meditar sobre o tema a gloriosa presença do Senhor. E o primeiro aspecto que eu quero trazer é que a gloriosa presença do Senhor promove alegria aos que estão na comunhão. Promove alegria aos que estão na comunhão. Nós fomos criados para viver em comunhão. E é importante nós notarmos que as nossas atitudes na comunhão, no corpo de Cristo, têm muita influência. E é de extrema importância. Se nós notarmos nos primeiros versículos, ele constantemente usa verbos de ação. Ele constantemente está falando, olha, o que temos ouvido, o que temos visto, o que os nossos próprios olhos contemplaram, o que as nossas mãos apalparam, isso nós anunciamos, isso nós testemunhamos para mantermos comunhão uns com os outros. Vários verbos João vai usando para mostrar que, sim, as nossas ações têm consequências. As nossas atitudes têm consequência e os nossos posicionamentos também têm. Nós estamos acostumados a, diante da vida, ser muito passivos. A gente vai só recebendo, vai só deixando a vida levar, vai só sendo conduzido pelas águas, pela vida, pelas circunstâncias. Mas quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos que depois de termos um encontro com Ele, a nossa vida, as nossas perspectivas, as nossas prioridades, elas precisam ser intencionais. A gloriosa presença do Senhor promove alegria aos que estão na comunhão. E João começa o texto dizendo, o que era desde o princípio, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. João convoca os seus leitores a olharem, olha, nós vamos falar daquele que era desde o princípio. Não é aquele que começou a existir quando desceu aos céus. Não é aquele que passou a existir quando fez o primeiro milagre. Nós vamos falar daquele que era desde o princípio. Nós vamos falar daquele que construiu todas as coisas e sem ele nada se fez. Nós vamos falar dele. Mas quem é esse, João? Esse é aquele que vocês têm visto. Esse é aquele que vocês têm ouvido. João parte do pressuposto que as pessoas conhecem Jesus. João parte da ideia de que as pessoas sabem quem é Jesus. Mas olhando para dentro de nós, será que nós sabemos quem é Jesus? Olhando para dentro da nossa realidade, do nosso conhecimento, temos aprendido quem é Cristo? O quanto de Cristo nós sabemos? Eu sempre gosto de falar aqui para uns adolescentes, para uns jovens, eu chego e pergunto assim, você convida alguém que você não conhece para entrar na sua casa? Aí eles já espantam. Você convidaria para entrar na sua casa alguém que não conhece? E para chegar nos céus? Nós precisamos conhecer Jesus. Nós só poderemos chegar na morada que Ele está preparando quando nós sabemos o caminho, quando nós sabemos a verdade e quando nós temos a vida. Tudo isso em Jesus Cristo.
O texto continua, então João fala, nós vamos falar desse Jesus. Versículo 2. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, ao qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. Será que nós podemos validar a ideia de João aqui com sinceridade? A vida se manifestou. Que grande privilégio, mas nós temos conhecido a vida que foi manifestada em nós? Nós temos enxergado o trabalhar de Jesus nas nossas vidas? Sim, Anderson, eu tenho. Então nós temos alguns compromissos a partir daí. João diz, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e a nós foi manifestada. A partir do momento que a gente ouve, que a gente vê, que a gente enxerga, que a gente começa a viver, nós precisamos testemunhar. Nós precisamos anunciar. Percebam que João tinha com muita clareza o objetivo da sua vida. Olha, depois que eu vi, depois que eu ouvi, eu estou aqui falando para vocês. Estou testemunhando, estou anunciando, com o objetivo de que a gente tenha a mesma comunhão, com o objetivo de levá-los até a presença do Senhor. Nós, como crentes, também temos essa responsabilidade. No domingo passado, o pastor falou uma frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ele disse, o crente tem a obrigação de evangelizar. E aí ele repetiu, o crente tem a obrigação de evangelizar. E o crente que não evangeliza logo precisará ser evangelizado. João tinha com muita clareza o propósito da sua vida. Mas e nós? Temos com clareza aquilo que o Senhor requer de nós? Temos nos debruçado na palavra do Senhor, a fim de entender aquilo que Ele requer de nós? A fim de entender o que Ele quer que nós façamos nos campos missionários que nós estamos inseridos? Não estou falando da África aqui, mas talvez da sua empresa, da sua escola, do ambiente em que você trabalha, dos seus relacionamentos. Este é o seu campo missionário. Aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, você tem testemunhado? Tem anunciado? Tem feito a vontade do Senhor nesses lugares? João tinha isso com muita clareza. Aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, estou anunciando para vocês. O texto continua e ele diz, versículo 3, e o que temos visto e ouvido, mais uma vez, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. João está dizendo, nós anunciamos para que vocês tenham comunhão. Nós estamos aqui trabalhando, nos cansando, nos afadigando, para que vocês tenham comunhão. O que João quer dizer com isso? Que nem sempre é fácil. Nem sempre é prazeroso. Nem sempre é tranquilo. A gente foi para a viagem missionária o ano passado, e aí, quando chegou lá, a gente saía 6h30 e voltava 10h30 da noite. Todo esse tempo na rua. E quando a gente chegava, era uma mangueirinha para tomar banho assim, ligada no lavatório da pia. E eu olhava e falava, Senhor, que você me trouxe aqui? Meu Lorenzetti lá quentinho. Mas a grande questão, gente, é que nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser prazeroso aos nossos próprios olhos. Mas a gente precisa fazer. A gente precisa anunciar. Por quê? Para que a mesma comunhão que a gente tem com Deus, as outras pessoas possam ter. Por vezes nós falamos que amamos o nosso próximo, mas se a gente não anunciar a Jesus para ele, que tipo de amor é esse? Sabemos que estão caminhando para a escuridão, que estão nas trevas, e nós que conhecemos a luz, não anunciamos, que tipo de amor é esse? Isso que nós ouvimos e vimos, isso nós anunciamos. Não deixe para amanhã a salvação que você pode anunciar hoje. Esse é o nosso slogan. Não deixe para amanhã a salvação que você pode anunciar hoje. As pessoas lá fora estão carentes. As pessoas lá fora precisam dessa graça. E talvez você se pergunte, Anderson, por que é tão importante anunciar? Por que eu devo sair da minha zona de conforto e falar de Cristo? Por que eu tenho que deixar a timidez de lado e ir anunciar, e ir falar de Senhor Jesus Cristo para as pessoas? Porque Deus mandou. Porque Deus mandou. E porque os nossos olhos foram abertos.
E porque nós precisamos amar o nosso próximo. E se os nossos olhos foram abertos para a salvação, nós precisamos conduzir outros, para que os olhos deles também sejam abertos para a salvação. Por que nós devemos anunciar? Porque é um mandamento do Senhor. Não é uma escolha, não é uma opção, muito pelo contrário, é um mandamento do Senhor. E o versículo 4 diz: estas coisas, pois, vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. A sua alegria é completa? Você é satisfeito com a vida, com as coisas que Deus tem feito? João olha para tudo aquilo que ele está falando e diz: olha, vou escrever tudo isso, aquilo que eu vi, aquilo que eu ouvi, para que a vossa alegria seja completa. As nossas emoções mexem muito com as nossas escolhas e com a nossa satisfação. E nós precisamos olhar para Cristo e ter em Cristo o nosso parâmetro, para que a nossa alegria seja completa. A grandiosa presença do Senhor promove alegria aos que estão na comunhão. Percebam que Deus não está prometendo alegria em bens materiais. É bom? É bom, mas a alegria completa não está lá. Não está prometendo alegria em relacionamentos. É bom? É bom, mas a alegria completa não está lá. Essas coisas vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. A verdadeira alegria, a verdadeira satisfação está na gloriosa presença de Deus. E nós precisamos gastar o nosso tempo para conhecê-lo. Em segundo lugar, a gloriosa presença de Deus promove luz aos que andavam nas trevas. Existe uma mudança, uma conversão, um posicionamento diferente para aqueles que experimentam da gloriosa presença de Deus. Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Deus é luz. Você já parou para refletir o que uma pessoa perdida nas trevas faz para encontrar a luz? Uma pessoa perdida pode parar completamente afundada nas drogas, tentando fazer das substâncias a saída, a alegria. Uma pessoa afundada no alcoolismo busca na bebida um respiro, busca um consolo, busca um refúgio. Uma pessoa afundada no consumismo, o que ela está dizendo? Olha, eu preciso ser aceita. Eu compro, eu não posso ter nenhuma restrição, porque eu quero pertencer àquele grupo. Eu quero ser aceita. Pessoas que estão buscando a luz em lugares diferentes. E mais uma vez, meus irmãos, nós que temos a luz, precisamos anunciar para essas pessoas que a verdadeira alegria está em Cristo. Nós poderíamos citar aqui muitos outros exemplos, mas o que realmente é crucial entendermos é que as pessoas lá estão necessitadas. Talvez dentro da igreja, necessitadas, precisando da verdadeira luz, precisando conhecer a Deus que promove a alegria e a satisfação completa. E João está falando, olha, Deus é luz e não há nele trevas. Olha, Deus é luz e não há nele trevas. O versículo 6 diz, se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Um dia nós estávamos nas trevas. Um dia nós caminhávamos longe do Senhor. E Ele usou alguém para nos conduzir até Ele. E Ele usou alguém para nos falar algo dEle, para nos convidar para vir à presença dEle. E hoje, lá fora, existem muitas pessoas que caminham longe do Senhor. Será que eu e você temos sido ferramentas para que o poder de Deus haja na sociedade em que nós vivemos? Para que a presença do Senhor seja vista nos ambientes em que nós estamos inseridos? A luz que o mundo precisa está em Deus. A luz que nós precisamos está em Deus e através de Cristo. Ao olhar para Cristo, nós precisamos enxergar uma mudança. Eu já falei isso aqui outras vezes. Quando somos salvos por Deus, nós servimos para Deus.
Aqueles que se encontram com Cristo não permanecem do mesmo jeito. Aqueles que se encontram com Deus, que conhecem a verdadeira luz, não permanecem do mesmo jeito. Por quê? Porque Deus é luz e não há nele treva alguma. João está julgando, apontando um dualismo aqui desse povo que viviam no pecado, que se acostumaram com o pecado e se esqueceram que a gloriosa presença de Deus não permite o pecado. Versículo 7. Se, porém, andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A ideia aqui é que devemos viver na presença de Deus. Não é eu conheci a luz, eu sei que a luz está lá, mas eu vou viver a minha vida aqui. Não. A ideia é eu ando vivendo na presença de Deus. É ter um andar iluminado pela santidade. Nenhuma atitude de abertura de coração e mente, expondo todo o nosso ser à luz da pureza do Senhor. Senhor, eu estou andando na Tua presença que é pura, eu estou andando na Tua presença que é santa, e eu ando me purificando. E eu ando entendendo e conhecendo que no Senhor não existe treva alguma. Nós precisamos entender que nós precisamos andar em quebrantamento constante diante da presença do Senhor. Precisamos constantemente olhar para dentro de nós, admitir os nossos pecados e buscar a luz na santidade, na presença do Senhor. Em Jesus, de acordo com o texto, nós encontramos essa purificação. Em Jesus, os nossos pecados são limpos. Em Jesus, a nossa santificação é restaurada. Somente em Cristo. O pecado nos afastou da gloriosa presença de Deus. Mas Cristo, através do seu sacrifício, nos une novamente com o Senhor. Eu gosto muito do salmista, no Salmo 56, onde ele diz: pois da morte me livraste a alma. Sim, livraste da queda os meus pés, para que eu ande na presença de Deus, na luz da vida. O salmista está dizendo que, olha, eu só consigo andar na presença do Senhor, eu só consigo andar na luz da vida quando o Senhor livra os meus pés do pecado. Quando Cristo purifica o meu caminhar na presença do Senhor. Como está a nossa vida diante da presença do Senhor? Porque a gloriosa presença de Deus não aceita trevas. Deus é luz e não há nele trevas alguma. Será que nós temos andado na presença dele de forma santa? Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, como ele está na luz, porque Deus é luz e não há nele treva alguma. Meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos o tipo de relacionamento que nós temos com Deus. Qual é o tipo de relacionamento que nós temos construído com o Senhor? Porque percebam a condicional aqui na partícula C. Nós só conseguimos uma comunhão com o Senhor quando andamos na luz. Nós só conseguimos andar na presença do Senhor quando buscamos a santificação, dia após dia, buscando melhorar, dia após dia, buscando ser mais parecidos com Cristo. Somente dessa forma é que nós podemos manter comunhão com Deus e manter comunhão uns com os outros. João mostra os benefícios de ter uma comunhão com Deus. Quem vive nas trevas, mente. Quem vive nas trevas, engana a si mesmo. Mas quem vive na luz de Deus, colhe frutos maravilhosos. Colhe frutos maravilhosos, colhe bênçãos e colhe a gloriosa presença do Senhor. O texto continua e no versículo 8 ele diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mesmo os crentes que andam na luz ainda pecam. Mesmo os crentes que andam na presença do Senhor constante ainda erram. Mas haverá um dia em que nós estaremos diante da presença dEle, sem mácula, sem pecado, sem inveja nenhuma,
com o único propósito de glorificar e de exaltar o nosso Senhor Jesus Cristo. Mas para isso nós precisamos conhecer a luz e nós precisamos andar na luz. A gloriosa presença de Deus promove alegria aos que estão na comunhão, promove luz aos que andavam nas trevas e, em terceiro lugar, promove salvação aos que se arrependem. Volto a destacar o termo que João estava acusando o dualismo dos crentes. Olha, vocês precisam andar na luz, porque vocês ouviram, vocês viram e as suas mãos apalparam a Cristo. Vocês precisam andar na luz, porque vocês conhecem a santidade de Jesus. Os crentes estavam vivendo de modo que se acostumaram com o pecado. Sabe aquele crente que está na igreja todo domingo, mas peca, mas erra e vive pecando? João está falando, olha, você não pode dizer que não tem pecado, porque todos têm pecado. Você não pode enganar a si mesmo, porque se você está dizendo que não tem pecado, a verdade não está em você. Mas a grande questão é que não podemos nos acostumar com a presença do pecado. Como crentes, nós não podemos nos acostumar com a presença do pecado. Não podemos estar alheios à presença do pecado. Ele existe e precisa ser combatido. Não podemos compactuar com aquilo que matou o nosso Salvador, com aquilo que crucificou ao Senhor. Não podemos compactuar com aquilo. Eu e você, depois de identificar o pecado, nós devemos nos arrepender e nós devemos nos agarrar com todas as forças em Cristo Jesus, a fim de conduzir outras pessoas ao arrependimento também. Então eu identifico o pecado, eu me arrependo do pecado, eu me agarro à presença de Cristo para me santificar e eu anuncio para as outras pessoas que elas também vivem em pecado, a fim de estabelecer uma comunhão. Quando o Espírito Santo nos mostra, por meio da consciência, que nós pecamos contra a lei de Deus, a resposta a isso deve ser reconhecida de imediato. Nós não podemos demorar. Porque a gente sabe, quando o Senhor fala aos nossos corações que a gente está errado, a gente reconhece. Mas depois que a gente reconhece, o que a gente faz? Depois que a gente sabe que a gente errou, o que a gente faz? Precisamos nos arrepender. E isso tem que ser de imediato. O salmista, no capítulo 32 dos Salmos, no versículo 2, diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Se afirmarmos que não temos pecado, nós fazemos Deus mentiroso. Nós somos mentirosos, e a verdade não está em nós. Quando nós olhamos para nós, para dentro de nós, precisamos estar muito atentos, meus irmãos, porque o nosso coração é enganoso. Porque o nosso coração é enganoso. Por vezes a gente erra e a gente tem dificuldade em pedir perdão, em reconhecer o erro. E aí o que a gente tem que fazer, o que a gente faz na maioria das vezes, é tentar arrumar as desculpas. Eu fiz isso por causa disso. Eu errei assim por causa daquilo. Senhor, foi a mulher que tu me deste. Por vezes, meus irmãos, ao invés de reconhecer o pecado e nos arrepender, nós tentamos achar justificativas. Nós tentamos dar um jeitinho. A gente tenta manipular as coisas. Mas Deus é luz e não há nele treva alguma. Para estarmos na presença do Senhor, nós precisamos reconhecer os nossos erros, reconhecer as nossas omissões, a fim de andarmos na luz como Ele está na luz. No versículo 9, ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo.
mas nós precisamos, mais uma vez, ter a ação de nos colocarmos na presença do Senhor, na gloriosa presença do Senhor, e confessar os nossos pecados, assim como o salmista. Se não confessa, sofre. Se confessa, recebe perdão. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado. Um espírito quebrantado. Todo o nosso ser, tudo o que nós temos, todo o nosso coração, deve estar quebrantado na presença do Senhor. E às vezes é difícil isso, mas meu irmão, minha irmã, abandone o orgulho. Abandone a mentira. Abandone as máscaras. Abandone o pecado. E se achegue na presença do Senhor de forma quebrantado, a fim de receber o perdão. Deus, Ele não requer de nós a perfeição. A gente nunca conseguiria nos apresentarmos de forma perfeita diante do Senhor. Mas o sangue daquele que era perfeito comprou o nosso passe. Mas através de Jesus, a gente consegue nos apresentar na presença dEle, mesmo com os pecados. Mas para isso nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos ter uma mudança de mente. Ele conhece as nossas fraquezas, Ele conhece os nossos pecados e as nossas lutas interiores. E nós conhecemos a Cristo, aquilo que vimos e aquilo que ouvimos, aquilo que as nossas mãos apalparam. Essa promessa é preciosa, porque Deus não exige de nós a perfeição. Ele não exige que a gente esconda dele as nossas falhas. Muito pelo contrário. Jesus veio para os pecadores. Jesus veio para os doentes, não para aqueles que acham que são justos em si mesmos. Jesus não veio para esses, os orgulhosos, os soberbos. Jesus, Ele quer um coração contrito. Ele quer um ser quebrantado na presença dEle. E essa limpeza não acontece de uma vez. Nós não podemos pensar que no dia que nos batizamos ou no dia que nos convertermos, o nosso ser ele é completamente limpo. Não. Isso é de forma diária. É um processo. Enquanto estivermos nesse mundo, nós lutaremos contra o pecado. Mas nós podemos confiar que Deus, Ele continua aquilo que Ele começou. Enquanto nós estivermos aqui, estaremos lutando contra o pecado. Mas Deus continua aquilo que Ele começou. Ele enviou seu Filho subiu aos céus para preparar morada para nós, a fim de que a nossa vida seja na presença do Senhor, seja vivida na presença do Senhor. Mas eu quero te lembrar que se arrepender não é somente em palavras. Arrependimento ele conduz à ação. Esses mesmos verbos que João usou no começo do texto. O nosso arrependimento deve nos conduzir para a ação. É o desejo de mudar, é o desejo de viver na presença do Senhor de forma santa, a fim de obedecermos, a fim de ouvirmos, a fim de vermos a presença do Senhor, vermos a glória do Senhor. É um processo diário, a fim de que nós, cada vez mais, nos pareçamos com Cristo. Mas é o que eu disse no começo, nem sempre isso é fácil. Nem sempre é tranquilo. Por vezes temos que abrir mão de muitas coisas. Por vezes temos que abrir mão de coisas que queremos muito. Mas a gloriosa presença do Senhor promete alegria completa, satisfação completa. Se você está cansado, converse com Jesus. Se você está sufocado, converse com Jesus. Se você sente que a sua alegria não está completa há um bom tempo, converse com Jesus. Não precisamos nos esconder. Não precisamos endurecer o nosso coração. Antes, nós precisamos confessar. Nós precisamos nos arrepender. E nós precisamos crer. Ele está pronto para nos perdoar. E há descanso certo na presença do Senhor. Eu te convido a gastar a sua vida, dedicando o seu tempo a conhecer a Deus. Porque o céu é um lugar para pessoas conhecidas. Porque a presença do Senhor é um lugar para os filhos. Convido você a aprender sobre a gloriosa presença de Deus. Porque a gloriosa presença de Deus, ela promove luz, alegria aos que estão na comunhão. Ela promove luz
aos que andavam nas trevas, e ela promove salvação aos que se arrependem. Que o Senhor possa nos usar e nos conduzir na gloriosa presença dEle, a fim de que a gente possa fazer a diferença nos ambientes em que nós estamos inseridos, a fim de que, assim como João, nós possamos conduzir outras pessoas na mesma comunhão que temos com o Senhor.